Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022. Sejam todos bem-vindos. Os amigos devem ter visto ontem nos Pingos dos Is mais uma cena constrangedora do presidente norte-americano Joe Biden. Eu confesso aos amigos que fiquei constrangido por ele e por sua família. As imagens não deixam dúvidas. Joe Biden estava na conferência, participando em Nova York da conferência do Fundo Global, isso na quarta-feira, para arrecadar fundos para a AIDS, tuberculose e malária. O fundo neste ano arrecadou, diz o Hot Hair, cerca de 14 bilhões de dólares, mas a estimativa era alcançar 18 bilhões de dólares. O Reino Unido e a Itália disseram que anunciarão as suas promessas posteriormente. Bem, Biden fez um discurso também um tanto quanto estranho, principalmente no seu final, e aí a apoteose foi, então, esta cena, onde ele se encontrava completamente perdido. Parece que ele pergunta, Donkovin, Onkotô, Proncovô, lembrando o saudoso professor Olavo. Bem, não é uma comédia, claro, é um drama. E esse drama se expressa na medida em que Biden, a cada dia que passa, torna-se mais verdadeiro. Sim, porque o Biden vendido pela campanha era uma mentira, vendido na campanha era uma farsa, um fingimento. Ele se apresentava como superior àquele que deixaria o cargo, como o homem capaz de levar a América e o mundo para uma nova etapa de crescimento, ou melhor, de reformulação. Sim, porque Biden também se apresentou como o homem que, entre outros, salvaria a humanidade, principalmente em relação àquilo que está destruindo o meio ambiente, o clima, etc. e tal. Pois é, a sua política desastrosa cortou as fontes de energia dos Estados Unidos e agora se vêem desesperados atrás daquilo que eles tinham sobrando, como petróleo, por exemplo. Mas isso é outra história. O fato é que Biden se apresentava como uma solução, como uma alternativa àquele que a imprensa, a mídia, a grande mídia, pintava com as piores cores do mundo. E aí está, uma pessoa completamente incapaz. E este é o drama, porque nós, parece, estamos governados por pessoas incapazes mentalmente, ou mentalmente incapazes, sem falar na falta de condição moral, porque tudo parece provém de uma grande mentira, de uma grande farsa. É claro que basta olharmos essas imagens para sabermos que Biden é apenas um objeto manipulado por mãos que a população não conhece, não sabe quem está de fato comandando o espetáculo. O fato é que essas imagens nos mostram o grau de demência em que estamos todos envolvidos. E isso, meus amigos, não vem de agora, não é um produto da nossa época. Isso foi articulado, isso foi planejado, estruturado com muito cuidado pelos arquitetos da morte, da cultura da morte. Aliás, ontem eu comecei a expressar esse assunto, a expor, melhor dizendo, esse assunto, a partir de um livro que eu apresentei aos amigos, Os Arquitetos da Cultura da Morte. Este livro, aliás, eu deixo a referência bibliográfica aqui nos comentários, aqui abaixo da minha belíssima figura. O livro trata essencialmente das filosofias, do pensamento de filósofos importantes desde o século XVIII até basicamente os nossos dias, cujas filosofias nos levaram para um estado de demência quase que generalizado. O livro começa falando de Schopenhauer. Schopenhauer entendia que a única realidade em si mesmo era a vontade, uma força cega que a todos esmagava, personificava-se na natureza. Assim, todo ente natural tinha
o movimento desta vontade em si mesmo, uma necessidade de satisfazer-se, porém sem jamais alcançar a satisfação. Daí porque a filosofia de Schopenhauer aparece como uma filosofia do pessimismo. Já o seu discípulo mais famoso, Friedrich Nietzsche, via também na filosofia de Schopenhauer um princípio de ateísmo, cuja revelação ainda não havia sido feita de forma tão categórica por outro, senão o próprio Schopenhauer, o que Nietzsche considerou uma coisa boa. Então, a segunda parte, o segundo tema do livro, que diz respeito ao filósofo Nietzsche, começa dizendo o seguinte: era 1870 e a Guerra Franco-Prussiana acabava de começar. Um filólogo de 25 anos de idade, a caminho da frente de batalha, observa um batalhão de cavalaria que atravessava a cidadezinha de Frankfurt com um impressionante estrépito e pompa. Arrebatado pelo espetáculo, o jovem acadêmico teve uma visão da qual surgiria toda a sua filosofia. Abre aspas, palavras do próprio Nietzsche. Senti pela primeira vez que a mais forte e a mais elevada vontade de vida não encontra expressão em uma mísera luta pela existência, mas em uma vontade de guerra, uma vontade de poder, uma vontade de subjugar. Bem, aqui são palavras do jovem Nietzsche que, ao deparar-se, ao ver, ao contemplar uma movimentação militar, sentiu-se atraído por aquilo que Schopenhauer já havia descrito como vontade, uma vontade, neste caso, de guerra, de poder, de aniquilação. É claro que o jovem Nietzsche sentiu-se atraído, porque via ali a personificação daquilo que era abstrato em Schopenhauer, a personificação nos guerreiros que logo partiriam para a guerra. Então, é claro, ele sentiu-se atraído por ser também ele um guerreiro, diz o livro. Essa visão era de Friedrich Nietzsche, cuja vida e escritos lhe dariam corpo e forma. Foi uma visão grandiosa que exigiu o surgimento de um super-homem que tivesse a coragem férrea e a força bruta necessária para compreender coisas que fariam tremer almas menos vigorosas. Problemas de visão e uma queda de cavalo o impediram de ser um soldado ativo. Como alternativa, ele entrou para o campo, para o serviço de ambulâncias, no qual trabalhou arduamente. No entanto, sua compleição não era adequada para lidar de perto com os pavorosos efeitos da guerra. Ele contraiu difteria e disenteria e foi mandado para casa em um estado lastimável. Se Nietzsche quisesse se tornar o super-homem que concebera, não seria no campo de batalha, mas antes na sala de aula ou no mundo editorial. Bem, então, recapitulando, Nietzsche tem uma visão espetacular, uma espécie de epifania ao ver um batalhão em movimento, resolve entrar para a força militar, mas não tem condições físicas para tanto. A sua visão é uma epifania porque, repito, ele encontrou ali a vontade de poder, a vontade, aquela vontade de Schopenhauer como um poder, mas bastante personificado na forma de um exército que busca, claro, aniquilar outra força. Então, evidentemente, não é preciso muito esforço para entender que Nietzsche teve uma percepção do que seria a sua filosofia, ou seja, o resgate, por assim dizer, daquelas formas mais primitivas de força e de domínio, que ele viria a chamar de o super-homem. Ele mesmo quis ser, então, esta personificação do super-homem. Só que era um rapaz doente.
Esse era o problema naquele momento. Então, como equacionar esta vontade de ser um super-homem com sua condição física? Através da caneta, claro. Essa foi, então, a espada de Friedrich Nietzsche. Essa foto, no entanto, que vocês estão vendo, reflete muito bem aquilo que eu falava a respeito de Biden. Ele é um fingimento. É uma impostura. E aí está nessa foto caracterizada também a impostura de uma filosofia que viria a ganhar muito corpo com o passar dos anos dentro do Ocidente. Um fingimento. Aí Nietzsche parece travestido do super-homem que ele gostaria de ter sido e não foi. No entanto, é assim que ele passou a vender a sua própria imagem a partir da pena. É uma impostura? Sim. É um fingimento? Sim, porque esta foto não reflete em nada a verdadeira figura chamada Friedrich Nietzsche. É apenas uma fantasia. Então vejam, a filosofia de Nietzsche já começa como uma fantasia. Ele próprio é uma fantasia, ele próprio parte de uma mentira. Mas vamos devagar. Mais adiante o livro diz o seguinte, que em Schopenhauer, que Nietzsche fez uma espécie de uma pequena transformação na filosofia de Schopenhauer. Para Schopenhauer, então, lembrando, a coisa em si era a vontade e a sua personificação estava na natureza. Nietzsche muda exatamente este ponto. A personificação da vontade já não é a natureza propriamente, mas dois deuses do panteão grego. O deus principal, nesse caso, era Dioniso, ou então Baco, para os romanos. Um deus da desmesura, da loucura, da violência, enfim, tudo aquilo que Nietzsche sentia como uma vontade poderosa e sem freio. Baco, ou Dioniso, representava a fúria de vencer, a fúria de aniquilar, como ele gostaria de ter sido, então, o super-homem. Dioniso, portanto, era o protótipo do super-homem, aquele que venceria todos os obstáculos a partir de uma vontade louca. Esse é o termo, uma vontade insana de viver. Bem, acontece que, para desconforto do próprio Nietzsche, a natureza não é apenas essa desmesura, esta fúria incontrolável, esta força cega e grotesca. Há na natureza também calma, paz, contemplação e medida. Então Nietzsche achou por bem colocar ao lado de Dionísio, como se fosse um contrapeso, a figura de outro deus grego, Apolo, que representaria então o lado feminino, calmo e contemplativo do próprio Dioniso, aquele que dava uma certa medida, algum limite para Dioniso, mas isso apenas pro forma, porque o que Nietzsche acreditava mesmo era no poder furioso, no poder alucinado de Dioniso, que buscava alucinadamente mais poder, mais vida, enfim. Bem, outro problema também incomodava a Nietzsche, a própria história da filosofia, que começava fundamentalmente com uma grande transformação em relação aos antigos filósofos gregos, que foi o advento de Sócrates e Platão. Para Nietzsche, ali estava a grande doença em relação à verdadeira filosofia, porque, segundo Nietzsche, Sócrates foi aquele que ignorou o lado dionisíaco da natureza e deu apenas importância ao lado racional, contemplativo e pacífico, que Nietzsche via, então, em Apolo. Para Nietzsche, Sócrates, ao deixar de lado esta característica dionisíaca da vida, esta força furiosa por mais vida, valorizou apenas o lado fraco da história, ou seja, o lado racional, aquele da medida, da ordem e da beleza, ou seja, Apolo para Nietzsche. Isso está no seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia. Bem, é claro que esta filosofia deveria ser combatida, então Nietzsche passou sim a combater furiosamente Sócrates, Platão e depois o cristianismo,
que, segundo Nietzsche, era um platonismo, uma espécie de platonismo passado para as massas. Por quê? Porque tanto Sócrates, Platão e o cristianismo pregavam isso que era considerado fraco, como, por exemplo, a racionalidade, a razão. O cristianismo é ainda mais atacado porque, para Nietzsche, era uma forma de negar a vida, colocando todas as esperanças no outro mundo, que para Nietzsche, claro, não existia. O único mundo era o mundo da imanência, este revelado pelas forças cegas, as forças de poder, as vontades de poder que lutavam entre elas e materializavam o mundo através desses embates insanos. No Nascimento da Tragédia, Nietzsche fala exatamente disso, do insano. O insano era o seu grande objetivo. Então, no seu livro O Nascimento da Tragédia, ele sintetiza este ódio que sente pela ordem, pela ciência, pela razão, personificada em Platão e no cristianismo, da seguinte forma. Ele diz: aconteceu que meu instinto vital se voltou contra a ética e criou uma contradoutrina radical de viés estético para combater o libelo cristão sobre a vida. Mas ela ainda não tinha nome. Sendo filólogo, isto é, um homem de palavras, batizei-a de modo um tanto arbitrário. Ele chamou-a de Dionísio. Pois, diz ele, quem pode saber o verdadeiro nome do anticristo? Mas ele sabia. O verdadeiro nome do anticristo, então, era Dionísio. Por que anticristo? Porque era exatamente aquele que suplantaria Jesus Cristo e toda a cultura ocidental baseada na filosofia platônica, da ordem, do belo, da razão, etc. e tal. Então ele queria substituir tudo isso por uma grande loucura, porque, evidentemente, Dioniso era este princípio de loucura. Esse é o termo. Mais adiante, lembra o livro o seguinte: em Vontade de Poder, Nietzsche afirma que, abre aspas, a filosofia, tal como a compreendo e a tenho vivenciado até hoje, é a busca voluntária dos aspectos repulsivos e atrozes da existência. E aqui, então, há uma citação do próprio Nietzsche. Ele diz: o delírio, prestem atenção, deve primeiro ter intensificado a excitabilidade do mecanismo inteiro. Nenhuma arte surge antes disso acontecer. Nenhuma arte surge senão do próprio delírio, é o que ele está dizendo. Todos os tipos de delírio, por diferentes que sejam em sua origem, têm o poder de fazê-lo, o poder de criar. Nesse caso, então, é o delírio o poder criador. Sobretudo o delírio da excitação sexual, a forma mais antiga e mais primitiva de delírio. Então vejam, Nietzsche em nenhum momento fala de amor, ele fala de excitação sexual, de uma pulsão delirante, ou seja, de uma loucura, provinda da própria loucura. Igualmente, o delírio dos banquetes, da competição, dos feitos audaciosos, da vitória, de toda a agitação, o delírio da crueldade, o delírio na destruição, o delírio provocado por determinadas influências meteorológicas, por exemplo, o delírio da primavera, ou pelo efeito de narcóticos. Por fim, o delírio da vontade, o delírio de uma vontade sobrecarregada e dilatada. Então vejam, para Nietzsche, a questão não é apenas dizer que Deus está morto, ele está se referindo ao Deus cristão. É preciso dizer que o que funda a vida é uma loucura cega, insana, uma loucura de morte, de aniquilação, de desespero, por que não? Enfim, uma loucura como vontade de vida, percebem? Essa é a jogada de Nietzsche. Tudo isso faz parte de uma necessidade de mais viver, de mais poder. Então se justifica por isso. E aí, claro, se torna atraente uma filosofia que diz o seguinte: todas essas loucuras que nós cometemos é porque queremos mais vida. Então está justificada toda a loucura.
Bem, aí a questão é entender como todos poderiam exercer isso ao mesmo tempo, já que esta ânsia de viver coloca uns contra os outros de forma irreversível ou de maneira que não exista nenhuma possibilidade de acerto, já que, neste caso, a razão e a medida não têm nenhuma necessidade ou nenhuma importância dentro desta lógica filosófica. É claro que o reino se torna também ele, o reino humano, o reino da existência humana, se torna o reino da própria loucura, onde todos acabarão se voltando contra todos. Justificativa, amor à vida. Bem, para terminar, eu não vou esmiuçar muito aqui a questão, mas o fato é que o livro termina falando um pouco sobre esta figura que quis fazer da loucura o princípio do bem viver. Diz o livro o seguinte: Nietzsche foi um dos homens mais solitários que já existiu. Na tentativa de se tornar o seu próprio Deus, ele rompeu todas as linhas de comunicação com todos os que estavam à sua volta. Não sobrou ninguém para ajudá-lo a se conhecer a si mesmo. Ele se tornou uma vítima sacrificial ao Deus que ele erroneamente identificou com a vida. Bem, a descrição aqui é bastante mais profunda do que isso, claro, mas eu não vou ler o livro todo, mas isso já nos serve de base para entender um pouco a quem seguimos. Vejam o caso deste pobre Nietzsche. Comparado à foto em que ele aparece num fingimento com uma espada, a verdadeira é essa que vocês estão vendo. Ele já bastante doente, numa situação realmente constrangedora para aqueles que acabaram seguindo-o cegamente. A tragédia pessoal de Nietzsche se estende na tragédia dos seus próprios seguidores. Vejam o caso, por exemplo, dessa exposição de arte em Belo Horizonte, onde uma de suas mais célebres frases aparece na exposição: Deus está morto. Bem, na verdade, quem está morto é Nietzsche e a sua própria filosofia, que não serve para muita coisa, senão para comprovar a tragédia humana de quem partiu de um princípio totalmente errado. Mas ele continua ainda tendo o seu apelo, principalmente para quem não tem esse discernimento, para quem não se importa em seguir uma filosofia ou um pensamento que faz um elogio à loucura. Então, que fique muito claro isto: esta filosofia de Nietzsche não presta para quem quer encontrar a paz, a tranquilidade ou o progresso espiritual. Ela serve para quem quer perder-se completamente no seu afã de viver intensamente e sem freios a própria vida. Isso não dá certo. Nunca deu certo. É uma filosofia mentirosa, é uma impostura que parte de um princípio completamente inaplicável. Nietzsche criou uma filosofia da tragédia. E a tragédia, nesse caso, é que a sua filosofia não pode ser vivida. Não pode ser vivida porque parte de um princípio impossível, o princípio do super-homem. Não que o super-homem de Nietzsche não possa existir, mas porque a única forma de existência do super-homem é como mentira, é como farsa, é como fingimento. O próprio Nietzsche, ao querer ser o super-homem, mostrou a sua verdadeira face, débil, confusa, completamente louca. Se o super-homem de Nietzsche existe, ele só pode existir na figura de um Joe Biden, por exemplo. E essa é a tragédia de um pensamento que quis elevar-se até o trono de Deus, por assim dizer, mas caiu no mais profundo dos abismos, caiu no abismo da mentira sem fim. Está aí Biden, ele é o super-homem de Friedrich Nietzsche. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e, se possível, inscreva-se nesse canal. E, se possível, também torne-se membro. A membresia é baratinha,
R$ 2,99 por mês, ou R$ 6,99 por mês, ou R$ 7,99 por mês. Tem também um plano bem mais alto para aqueles que podem e amam muito o canal, que é R$ 99,00 por mês, ou algo parecido. E se puder também, siga-nos no Telegram. Lá você fica sabendo todas as vezes que nós postamos um vídeo novo aqui no canal. Por enquanto é isso. Amanhã pretendo falar um pouco sobre Ayn Rand e, se der, um pouquinho também sobre aquela filosofia ou aquele pensamento que abriu espaço para a eugenia, que depois veio a ser, digamos, um dos motes do nazismo. Estou falando de Charles Darwin. Até amanhã, se Deus quiser.